Bem-vindos à nossa análise de hoje. Quem está no mundo dos negócios ou mesmo só observa, já sentiu isso, né? Com certeza. Aquela pressão da competição, sabe? A briga constante por margens que, nossa, parecem encolher cada vez mais. Exato. É o que chamam de mar vermelho. Todo mundo ali disputando os mesmos clientes, os mesmos espaços. A gente vê isso em todo lugar, né? Desde, sei lá, vinhos até entretenimento, tipo como era com os circos antes de certas mudanças aí. Perfeito. Indústrias que parecem saturadas. E hoje, a nossa fonte são trechos do livro A Estratégia do Oceano Azul. A nossa missão aqui, então, é explorar uma abordagem diferente. Uhum. Em vez de ficar nessa briga no Mar Vermelho, a ideia é criar um espaço novo, sabe? Um oceano azul, onde a concorrência, assim, não é o foco principal. Parece bom, né? Até demais. Vamos ver. A proposta é bem essa. E o legal é que o ponto central não é só, ser melhor que os outros no jogo que já existe. Certo. É dar o que os autores chamam de salto de valor. Tanto para quem compra, né, para o cliente, quanto para a própria empresa. Salto de valor? Isso. Eles chamam de inovação de valor. E aqui já vem a primeira quebra de paradigma, eu diria. Qual? É buscar, ao mesmo tempo, diferenciação e baixo custo. Peraí, diferenciação e baixo custo. Juntos. Mas, assim, tudo que a gente aprendeu sobre estratégia diz que tem que escolher, né? Exato. Ou você é diferente, mas premium e custa mais caro, ou briga lá embaixo no preço, sacrificando alguma coisa. E vai imaginar como dá para ter os dois. Aí é que tá a provocação do livro. Esse dogma antigo força a escolha. A inovação de valor diz, não precisa ser assim. Ela acontece quando as ações da empresa conseguem afetar positivamente tanto os custos quanto o valor para o comprador. Os custos caem porque você elimina ou reduz coisas que a indústria sempre fez. Entendi. Coisas que talvez o cliente nem valorizasse tanto. Justamente. E o valor para o comprador aumenta porque você eleva ou cria atributos que ninguém oferecia antes. É essa busca, sabe? Pelas duas coisas ao mesmo tempo, que abre o caminho para os oceanos azuis. Ok, peguei a ideia geral. Então, para a gente sair desse ciclo de competição sangrenta, como eles dizem, precisamos entender bem essa diferença. Como são esses oceanos vermelhos na prática? Bom, pensa nos mercados mais tradicionais que a gente conhece. Nos oceanos vermelhos, as fronteiras são bem claras. Todo mundo aceita. As regras do jogo são conhecidas. Tipo, todo mundo sabe como competir ali. Isso, o objetivo é um só: superar o rival para pegar uma fatia maior da demanda que já existe. Só que aí, né, com o tempo, entra mais gente, a oferta cresce mais que a demanda. E tudo fica parecido. Exato, os produtos, os serviços, vira tudo meio commodity. O texto fala disso. E aí, qual a arma que sobra? Preço. Guerra de preços. Faz todo sentido. A gente vê isso demais. Empresas lançando coisas quase idênticas, só muda um detalhezinho e a briga é na promoção. E como seriam os oceanos azuis? Os oceanos azuis são o contrário. São os espaços de mercado que ainda não foram explorados, sabe? Desconhecidos, sem competição. A ideia aqui não é dividir o bolo que já existe. É criar um bolo novo. Exatamente. Criar e capturar uma nova demanda. E quando isso acontece, surge a chance de crescer rápido e com lucro. A concorrência meio que perde importância, porque as regras do jogo são outras, foram reescritas por quem chegou ali primeiro. Criar nova demanda, reescrever regras, isso me soa muito como precisar de uma tecnologia super nova, revolucionária. É sempre isso. Não necessariamente. E esse é outro ponto bem importante. A inovação de valor é a chave, não a tecnologia por si só. Ah, interessante. Claro que a tecnologia pode ajudar. Pode ser um meio, mas não é o fim. Pensa assim, valor sem inovação dá melhoria incremental, mas raramente cria oceano azul. E o contrário também. Inovação tecnológica sem valor pode ser pioneiro, mas se o mercado não quiser ou não puder pagar, não adianta. Tem exemplos disso. Sim, o livro cita alguns. O telefone Iridium, da Motorola via satélite. Uma maravilha tecnológica na época, né?
mas caríssimo, pouco prático para a maioria. Não decolou. Verdade. Em contraste, o Cirque du Soleil revolucionou o circo, mas não inventou nenhuma tecnologia, sei lá, de picadeiro. Eles focaram em entregar um valor diferente. O emoji da NTT do Coma, no Japão também, internet móvel simples e barata, bem antes dos smartphones, criaram um mercado gigante focando no valor acessível. Entendi. O foco é no valor que o cliente percebe na estrutura de custo da empresa, não só na tecnologia em si. Ok, isso é forte. Mas como fazer isso? Tipo, na prática mesmo. Como uma empresa pode sistematicamente, sabe, achar ou criar esses espaços? Não pode ser só sorte, né? Ter uma ideia genial do nada. Definitivamente não é só sorte. O livro traz ferramentas para ajudar nessa busca. A primeira delas é a matriz de avaliação de valor, ou canvas da estratégia, como também chamam. É tipo uma fotografia do jeito que a competição acontece hoje. Uma fotografia? Como assim? Me explica melhor. Imagina um gráfico. Na horizontal, você coloca os atributos principais em que as empresas de um setor competem. Preço, qualidade disso, atendimento daquilo, marketing. Certo, as coisas que importam naquele mercado. Isso. E na vertical, você mede o nível de oferta desses atributos. Se é baixo, médio, alto. Aí você plota como a sua empresa e os concorrentes se saem em cada um desses atributos. O resultado é um desenho, uma curva. A curva de valor de cada um. E o que essa curva costuma mostrar nos mercados mais tradicionais, nos oceanos vermelhos? Normalmente, uma convergência impressionante. As curvas dos concorrentes são muito parecidas. Ah, Investem nas mesmas coisas, oferecem níveis parecidos, talvez um pouquinho mais aqui e um pouquinho menos ali, mas o perfil geral é quase o mesmo. O exemplo clássico do livro é o dos vinhos nos Estados Unidos antes da Yellowtail. sim, lembro desse. Tinha os vinhos premium, né? Todos focando em prestígio, complexidade do sabor, termos técnicos, potencial para guardar e preço alto. E tinha os populares, baratos que ofereciam níveis baixos nessas mesmas coisas. Curvas parecidas dentro de cada grupo. Entendi. Estavam todos basicamente jogando o mesmo jogo com as mesmas regras, mesmo que em faixas de preço diferentes. Então, como é que se sai dessa mesmice? Como criar uma curva de valor radicalmente diferente? Aí entra a segunda ferramenta-chave, o modelo das 4 ações. É ele que ajuda a reconstruir os atributos de valor e criar essa nova curva. Ele funciona fazendo 4 perguntas bem diretas, que desafiam a lógica do setor. Quais são? Primeira, eliminar. O que é que a indústria sempre considerou essencial, mas que pode ser totalmente eliminado? Isso já força a questionar as verdades absolutas. Tirar coisas. Segunda, reduzir. Quais atributos foram, supervalorizados na briga para ser melhor que o concorrente e que podem ser reduzidos bem abaixo do padrão, sem estragar o valor principal? Ok. Eliminar, reduzir. Terceira, elevar. O que deveria ser elevado, muito acima do padrão da indústria, para criar um valor novo para o comprador? E a quarta? Criar. Quais atributos que nunca foram oferecidos poderiam ser criados para atender novas necessidades ou gerar um valor completamente novo? Eliminar e reduzir. Olha, isso parece ir contra o instinto, né? A tendência é sempre querer adicionar mais função, mais serviço. Não deve ser fácil convencer a turma interna a tirar coisa que sempre foi feita. Exatamente. É totalmente contraintuitivo para a lógica do Oceano Vermelho, que é sempre mais é melhor. Mas são justamente as ações de eliminar e criar que dão um maior empurrão para sair da curva da concorrência e chegar na inovação de valor. Como assim? Eliminar e reduzir ajudam a baixar os custos. Elevar e criar aumentam o valor para o comprador e podem até gerar demanda nova. Pega o Cirque du Soleil de novo. Certo. Eles eliminaram os astros caros, os animais, com todo o custo e polêmica. E os múltiplos picadeiros, né? Isso. Reduziram o foco naquele suspense muito arriscado. Elevaram a qualidade do ambiente. Ficou quase um teatro. E criaram temas, enredos, dança, música artística.
coisa que não existia no circo tradicional. E o vinho Yellowtail, como aplicaram isso? O Yellowtail, eles eliminaram aquela linguagem super complexa de vinho, a coisa do envelhecimento, reduziram a complexidade do sabor, tipo tanino, carvalho, e até a variedade inicial de uvas. Simplificaram. Muito. Elevaram demais a facilidade de beber e principalmente a facilidade de escolher na gôndola. Rótulo simples, poucas opções claras e criaram uma sensação de diversão, sabe? Aventura descomplicada em torno do vinho. E o resultado nos dois casos? Uma curva de valor totalmente diferente. Totalmente. Com foco, porque não tentaram ser tudo para todos, com singularidade, porque eram claramente diferentes e com uma mensagem consistente, fácil de comunicar. Fantástico. Essas ferramentas, a matriz e as 4 ações, parecem dar um caminho, né? Mais estruturado. Mas, além de mexer no que já existe, como descobrir onde procurar? Onde podem estar escondidos esses oceanos azuis? Boa pergunta. O livro diz que as fronteiras que definem os mercados hoje não são imutáveis, sabe? Podem ser redesenhadas. E aí ele oferece 6 caminhos, 6 jeitos sistemáticos de olhar para fora dessas fronteiras e achar oportunidades. São as 6 fronteiras. 6 caminhos. Vamos dar uma olhada em alguns que os trechos comentam? Qual seria o primeiro? A primeira é examinar setores alternativos. A ideia é olhar além dos concorrentes diretos. Pensar o que mais o cliente usa para resolver a mesma necessidade, mesmo que o produto ou serviço seja totalmente diferente na forma ou função. Alternativas, não só concorrentes diretos. Exato. Qual a necessidade real por trás? O exemplo da NetJets é ótimo. Eles não se compararam só com outras empresas de táxi aéreo, olharam para as alternativas que um executivo tinha. Comprar o próprio jato caríssimo, custo fixo lá em cima, ou voar de primeira classe comercial menos prático, horário fixo. E o que eles fizeram? Criaram a propriedade fracionada. Pegaram a conveniência e a velocidade do jato próprio, mas com custo variável e investimento inicial baixo, parecido com o da aviação comercial. Bingo! Criaram um mercado novo. Nossa, que sacada! Em vez de brigar pelos passageiros da primeira classe, criaram algo para quem achava a primeira classe ruim e o jato próprio inviável. Legal. E o emoji que você mencionou antes? Parecido. A NTT Docomo olhou para as alternativas de comunicação e informação. Tinha o celular, voz, mobilidade, e tinha a internet no computador. E-mail, dados, mas parado. Eles juntaram a conveniência do celular com as funções básicas da internet. E-mail, notícia, tempo, joguinho de um jeito fácil e barato. Antes mesmo dos smartphones. Criaram um serviço que não era nem só celular nem só internet no PC. Era uma alternativa nova e valiosa. Entendi. Faz sentido. E qual seria a outra fronteira interessante? A segunda fronteira. Examinar grupos estratégicos dentro dos setores. Dentro da mesma indústria, né, geralmente tem grupos de empresas que seguem estratégias parecidas. Tipo? Luxo versus econômico. Exato. Carro de luxo x carro econômico. Loja de desconto x loja de departamento. Esses são grupos estratégicos. A sacada aqui é entender por que os clientes escolhem um grupo e não outro, ou por que pulam de um para o outro. O que realmente atrai no luxo e no econômico. E se desse para oferecer as vantagens-chave de cada um, eliminando o resto. E como isso funcionaria? Tem algum exemplo prático? Tem sim. O da Curves, a academia só para mulheres. É um ótimo exemplo. Ah, conheço. Eles olharam para 2 grupos. As academias tradicionais, que podem ser caras, cheias de equipamento, aulas variadas e frequentadas por homens, o que intimida algumas mulheres. Certo. E o outro grupo, os programas de exercício em casa, baratos, convenientes, mas que exigem uma disciplina que nem todo mundo tem. E a Curves fez o quê? Pegou o melhor dos 2 mundos, basicamente. Das academias trouxe a disciplina de ir a um lugar e usar máquinas específicas. Dos programas caseiros trouxe a conveniência do treino rápido, só 30 minutos, e o custo baixo. E ainda adicionou o diferencial de ser só para mulheres, em lugares fáceis de chegar. E atraíram quem? Exatamente quem não ia para nenhum dos 2. Mulheres que achavam a academia tradicional cara ou intimidadora e que não tinham disciplina para fazer em casa. Criaram um nicho enorme. Ou seja, entenderam o porquê de as pessoas não escolherem as opções existentes e criaram uma nova, combinando os pontos fortes. E acho que vi algo nos trechos sobre
Apelos funcionais e emocionais também. Isso. É a quinta fronteira. Examinar apelos funcionais e emocionais. As indústrias muitas vezes pendem mais para um lado. Algumas competem na função, no preço, tipo cimento, outras na emoção, no sentimento, tipo moda, cosmético. E a ideia é inverter. Exato. Mudar o foco principal da indústria pode criar um oceano azul. A Swatch fez isso brilhantemente. Pegou um produto super funcional, o relógio barato, e transformou num acessório de moda, emocional, colecionável. E o contrário? Dá para fazer? Tornar algo emocional em funcional? Dá sim. A Kebi House, uma rede de barbearia no Japão, corte de cabelo para homem tinha todo um ritual, né? Tempo, conversa, massagem talvez, emocional. A Kebi House focou 100% na função. Corte rápido, 10 minutos, preço baixo, sem lavar, sem papo. Só resolveu o problema para quem está com pressa. Prático. E tem o caso da Cemex no México, com o programa Patrimônio Hoje. Vender cimento é funcional, certo? Mas eles perceberam que, para a população de baixa renda, cimento significava o sonho da casa própria. Super emocional. Nossa, verdade. Aí criaram um programa que não vendia só cimento. Vendia junto um sistema de poupança em grupo, tipo consórcio, ajuda técnica, entrega programada. Transformaram a compra funcional na realização de um sonho, com o apoio da comunidade. Genial. É incrível como esses caminhos forçam a gente a olhar para o mercado de um jeito totalmente diferente, né? Questionando o que sempre foi normal. E, se não me engano, tem mais um princípio-chave que vai na contramão do comum. Olhar para quem não compra, é isso. Exatamente. A maioria das empresas fica obcecada com o cliente atual. Como manter, como vender mais para ele, como dividir em grupinhos menores. A estratégia do Oceano Azul diz: ei, muitas vezes o maior potencial está nos não clientes. Não clientes. Parece um universo meio vago, não? Como é que se acha a oportunidade aí? O livro ajuda, dividindo eles em 3 níveis, para ficar mais fácil analisar. Ok. Primeiro nível. São os quase clientes. Aqueles que até usam o que o setor oferece hoje, mas só um pouquinho, na falta de coisa melhor. Estão meio insatisfeitos, prontos para pular fora se aparecer algo interessante. Tem exemplo. A Pret a Manger, em Londres, miraram nos profissionais que almoçavam fora, mas estavam de saco cheio das opções. Restaurante era demorado e caro, lanche rápido era, bem, nem sempre saudável ou gostoso. A Pret ofereceu sanduíche, salada, tudo fresco, de qualidade, mas com a rapidez do fast food. Pegar essa turma insatisfeita. Entendi. Os que estavam no limite. E o segundo nível? Segundo nível, são os não clientes recusantes. Eles olharam para a oferta do setor e disseram, não, obrigado. Conscientemente escolheram não comprar. Acham caro demais, complexo demais ou simplesmente não serve para eles. E como atrair essa gente? A JCDecaux, com o mobiliário urbano, é um caso clássico disso. Muitas empresas recusavam anunciar em outdoor. Achavam caro, pouco eficaz. A JCDecaux ofereceu para as cidades aqueles abrigos de ônibus, sabe? Outros móveis urbanos, de graça. Em troca, eles podiam vender publicidade ali. Eram lugares mais centrais, o pessoal ficava mais tempo exposto. E atraiu quem não anunciava antes. Exato. Atraiu anunciantes que antes diziam não para a mídia externa. E o terceiro nível? Quem são? Terceiro nível são os não clientes inexplorados. Estão em mercados tão distantes ou diferentes que nunca nem consideraram a oferta do setor como opção. O exemplo militar do Joint Strike Fighter, o JSF, o F-35, é complexo, mas ilustra. Como assim? Antes, cada força armada americana, marinha, aeronáutica, fuzileiros, comprava seus próprios caças, com requisitos bem específicos. O JSF tentou olhar para as semelhanças entre o que eles precisavam, tecnologia avançada, frutividade, partes do motor, para criar uma plataforma mais comum. A ideia era dar um salto de valor e reduzir custo para todo mundo, tratando eles quase como um mercado agregado, que, para aquele tipo de solução integrada, ainda não existia. Perceba um padrão aí. Em vez de focar no que diferencia os clientes para segmentar mais, a ideia é buscar o que os não clientes têm em comum para agregar demanda, criar um mercado maior. É uma inversão de lógica bem interessante. Mas tá, criou o Oceano Azul. Ele fica azul para sempre? Ou logo chegam os outros e tingem de vermelho de novo? Essa é a pergunta de ouro, né? A resposta é não, para sempre não fica.
Mas um oceano azul bem construído pode dar um bom tempo de lucro e crescimento. E ele cria, sim, barreiras à imitação. O próprio alinhamento da inovação de valor já dificulta. Lembra? Entregar mais valor a custo menor. Isso exige que um monte de atividades da empresa estejam encaixadas de um jeito específico. Copiar isso não é fácil, porque muitas vezes não faz sentido para a lógica do concorrente antigo. Exigiria que ele mudasse tudo, canibalizasse o próprio negócio. Tem barreiras cognitivas, organizacionais. A dificuldade de mudar o jeito de pensar e operar. Isso. E tem a marca, né? Quem chega primeiro constrói uma imagem forte, rápido, e ainda podem existir patentes, ganhos de escala, ou aqueles efeitos de rede, quanto mais gente usa, melhor fica. Tipo Twitter ou os cinemas Megaplex da Kinépolis. Tudo isso ajuda a proteger o espaço por um tempo. Então, tem defesas, mas não são eternas. O que fazer quando os imitadores começam a aparecer e o azul começa a ficar mais avermelhado? Aí é preciso renovar. A busca por oceanos azuis não pode ser um evento isolado, tem que ser um processo contínuo. As empresas que continuam relevantes são as que conseguem lançar novos oceanos azuis em sequência, antes que o atual vire commodity. Tipo? A Salesforce.com começou com CRM online, que era um oceano azul. Depois lançou a plataforma Force.com, o App Exchange, o Chatter, cada um abrindo novos espaços. A Apple é o exemplo mais óbvio, talvez. iMac, depois iPod Tunes, depois iPhone, iPad, sequência de reinvenções, criando mercados novos um atrás do outro. O livro até fala de um mapa PMC, pioneiro, migrante, conformado, para ajudar a visualizar o portfólio e garantir que sempre tem a coisa nova, pioneira, vindo aí. Entendi. É um ciclo. Criar, aproveitar e já pensar no próximo. Mas ter a estratégia no papel é uma coisa. Fazer acontecer, imagino que a execução seja o grande desafio. Sem dúvida. É onde muita estratégia boa morre. E aqui, o livro bate muito na tecla do alinhamento das proposições de valor, lucro e pessoas. Essas três precisam andar juntas, se apoiando. Valor, lucro e pessoas. O que significa isso? A proposição de valor é o que atrai o cliente, né, o benefício que ele recebe. A proposição de lucro é como a empresa ganha dinheiro com isso, estrutura de custo, preço. E a proposição de pessoas é sobre como motivar todo mundo que precisa entregar essa estratégia. Funcionários, parceiros, até gente de fora que complementa. Tem algum exemplo desse alinhamento funcionando bem? E talvez um que falhou? A Comic Relief no Reino Unido com o Red Nose Day é um exemplo bom. Valor pro doador. É divertido, transparente. Lucro para a organização. Custo baixo, patrocínio cobre despesa, muito voluntário. Pessoas. Engajamento enorme de celebridades, mídia, público, tudo alinhado. Certo. Em contraste, lembra do Napster original. Valor para o usuário era imbatível, música de graça. Mas a proposição de lucro era inexistente ou ilegal. E a de pessoas. Falhou feio obrigar com as gravadoras que eram essenciais. Verdade. Já o iTunes da Apple, mesmo sendo pago, conseguiu alinhar melhor. Valor para o usuário, compra fácil, lucro para a Apple, venda de música e de iPod e uma proposta aceitável para as gravadoras. Ganhavam uma parte, tinham controle. Entendi a importância desse tripé. E um último ponto rápido sobre execução é o processo justo. Para conseguir que as pessoas abracem a mudança, que muitas vezes é difícil numa nova estratégia, elas precisam sentir que o processo de decisão foi justo. Processo justo. Basicamente envolve três coisas: envolvimento, ouvir as pessoas, deixar elas darem opinião, explicação, dizer por que a decisão final foi aquela, mesmo que diferente da opinião delas, e clareza de expectativas. Definir bem as novas regras, metas, responsabilidades. Quando as pessoas sentem que o processo foi justo, a confiança aumenta e elas se engajam mais na execução. Certo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou aqui dos trechos de A Estratégia do Oceano Azul, a grande ideia é parar de competir loucamente nos mercados cheios, os vermelhos, e focar em criar espaços novos, os azuis. E o caminho para isso é a inovação de valor, buscar ao mesmo tempo ser diferente e ter custo baixo.
É isso. Perfeitamente resumido. E o ponto crucial é que não é só esperar uma ideia cair do céu. É um processo que dá para abordar de forma mais... Sistemática. Usar ferramentas como a matriz de valor para entender onde se está e o modelo das 4 ações para redesenhar o futuro. Investigar as 6 fronteiras para achar novas perspectivas. Isso. Olhar com atenção para os não clientes, para achar demandas escondidas e, fundamental, garantir as propostas de valor, lucro e pessoas estejam alinhadas, para a estratégia ser sustentável e todo mundo remar junto na execução. E o grande objetivo, no fim das contas, é tornar a concorrência irrelevante. Criar um salto de valor tão grande, tão diferente, que um novo mercado nasce, beneficiando quem compra e a própria empresa. Exatamente. E fica talvez uma reflexão final para quem nos acompanha, né? Onde será que, na sua área, no seu trabalho, ou mesmo nos seus interesses, existem grupos de não clientes que hoje ninguém dá bola? Que tipo de oferta, talvez combinando coisas que hoje parecem opostas, poderia atrair essa gente? Boa pergunta. E quais são aquelas regras não escritas, sabe? Aquelas convenções da sua indústria que todo mundo aceita quieto, mas que talvez pudessem ser desafiadas com as perguntas das 4 ações. O que dá para eliminar, reduzir, elevar ou criar? As respostas, quem sabe, podem abrir umas portas para uns espaços bem azuis por aí.